E na abertura de hoje do programa, eu quero lembrar vocês da história da Dona Irene. Na história que nós trouxemos com exclusividade aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Dona Irene é essa senhora que a gente mostrou na última quarta-feira. Vocês lembram desse caso? E a casa dela estava com a estrutura toda comprometida e que fica ali em cima daquela barreira lá no bairro do Bolão, ali no Farol, na comunidade do Bolão. Essa senhora aqui é a Dona Irene. Nós trouxemos com exclusividade a história dela e das outras casas que estão em riscos, né? A Defesa Civil e outros órgãos da Prefeitura foram até o Bolão. E é exatamente para lá que nós vamos agora ao vivo para trazer detalhes e informações para vocês que estão acompanhando aqui o nosso Fenômeno Fica Alerta. São as imagens recuperadas que nós trouxemos com exclusividade da Dona Irene, inclusive quando estava chovendo, espremendo o pano, tirando água da casa, que está numa situação extremamente perigosa e complicada. Carol Guibo, que está acompanhando desde o início e está nesse momento ao vivo no Bolão para nos trazer informações importantes sobre a situação que está nesse momento. Corpo de Bombeiros, me parece que toda uma mobilização depois que nós mostramos essa história antes que acontecesse uma tragédia, né, Carol? É você, bom dia. Exatamente, é por isso, bom dia para você, Wilson, bom dia para todo mundo. É por isso que a Defesa Civil de Maceió veio aqui hoje constatar a situação dessas famílias, né? A situação de alto risco de desabamento e por conta disso, nesse momento, está havendo a negociação entre Defesa Civil, veio também as secretarias de Habitação, Secretaria de Infraestrutura, todo um aparato para que esses órgãos possam conversar com esses moradores. Pelo menos 20 residências aqui vão ter que ser desabitadas, moradores vão ter que sair com urgência de suas casas. E quem está do meu lado aqui é o Abelardo Nobre, ele que é coordenador da Defesa Civil de Maceió. Abelardo, nesse momento, negociações com os moradores, como é que está acontecendo essas negociações? O risco aqui é alto de desabamento. Muito boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Essa é uma ação preventiva, mas também uma ação de resposta, né? Nós passamos por um período chuvoso bastante acentuado, então determinadas ações são necessárias para que a gente traga segurança para essas pessoas, né? Como você bem falou, nós temos aqui 20 edificações que foram mapeadas como de alto risco, né? É claro que cada edificação dessa tem uma família com uma certa especificidade que deve ser avaliada para que a gente possa buscar junto com essa família a solução definitiva de segurança para ela. Então nós estamos aqui com todo o sistema de defesa civil do município, né? A Secretaria de Assistência Social, Saúde, Infraestrutura, todas as secretarias e, é claro, cada família está sendo ouvida, assistida, está vendo esse diálogo, né? Os benefícios eventuais, né, das políticas públicas vigentes estão postas para cada família, para que a gente possa realmente, essas famílias ficarem em local seguro. Então, nesse momento, 4 famílias já está sendo feito o encaminhamento da realocação delas, né? Uma para o Santo Jumon, mais 3 para o Benedito Bentes, né? Algumas famílias estão sendo inseridas no aluguel social, no auxílio pecúnia e já estão procurando um local seguro para alugar, inseridas também no programa habitacional, então vão ficar no aluguel social enquanto o programa habitacional pode contemplá-las, mas a missão aqui é a gente retirar essas pessoas do risco, mitigar toda essa problemática aqui nessa encosta aqui do Bolão. E as famílias estão aceitando sair de forma, né, na paz ou está sendo questionado aí esses auxílios? Como é que está essa negociação? Sempre há os questionamentos, há as resistências. Há pessoas aqui que moram há 20 anos, 25 anos, né? Grande parte são proprietários. Então a gente sabe muito bem da dor, né, que causa, né, ter que sair das suas casas e por algo como esse. Mas a gente está conversando, está mostrando, estamos com os engenheiros aqui, mostrando como é que está o lado da encosta, né, colocando para eles o risco a qual eles estão expostos e a necessidade deles saírem o quanto antes. Então a missão da Defesa Civil é trazer segurança para a população. A Defesa Civil, ela está aqui justamente para trazer a segurança para esses moradores. E a gente só vai poder sair daqui realmente quando a missão for cumprida. A gente estava até citando, né, o Wilson abriu agora o Fica Alerta, lembrando da Dona Irene, que a gente estava conversando minutos antes de entrar ao vivo aqui, a gente estava falando exatamente da Dona Irene, viu, Wilson? Ela vai ser uma das pessoas que vai ser realocadas aí num desses locais. O que vai acontecer com ela? Porque a gente vem mostrando, né, desde antes de ontem, é uma senhorinha, né, bastante debilitada, né, e ela se arriscando ali na beira do precipício, tirando ali um pouco de água que entrava dentro de casa. A gente mostrou toda essa situação.
E aí, com ela especificamente, né, já que a gente vem mostrando a história dela, o que vai acontecer? A dona Irene, nesse momento, ela justamente foi com o neto dela verificar o local seguro para ela ser realocada. A Prefeitura de Maceió vai disponibilizar para ela todo o apoio logístico necessário a ela ir, seus móveis, seus pertences a esse local. A Secretaria Municipal de Saúde já disponibilizou a equipe de saúde que vai ficar dando assistência à dona Irene, até porque ela fazer todo aquele tratamento de saúde aqui bem próximo, aqui na faculdade que fica aqui próximo. Então agora a Secretaria Municipal de Saúde já disponibilizou todo esse tratamento, todo esse acompanhamento, de poder acompanhar ela nas consultas, enfim, para que ela possa ficar em local seguro. Então em breve a gente vai estar aqui testemunhando aqui a dona Irene fazendo a mudança para um local seguro, que é o que a gente aguarda e a gente tem aqui como missão de fazer com todos os outros moradores. Perfeito. Muito obrigada, Abelardo, pela entrevista. Enquanto isso, a gente vai continuar mostrando aqui toda essa ação da Defesa Civil, secretarias de infraestrutura, secretarias de habitação. Nesse momento aqui, ó, já chegou um caminhão, inclusive, para ajudar esses moradores a fazerem a retirada de seus pertences aí para onde eles conseguirem ir, né? Alguns já foram contemplados com habitacionais, outros ainda estão negociando aí como vai ser essa saída. Vai ter também o auxílio moradia e auxílio Pergônia, que somados vão chegar aí ao valor de R$ 750. E a gente vai mostrando aqui todo esse ambiente. Wilson, Okay. Você tem uma pergunta? Isso, Carol, eu queria aproveitar, não deu tempo ainda por conta do delay, mas enfim, eu queria aproveitar ainda o coordenador da Defesa Civil, Abelardo, se ele estiver próximo ali, você pudesse se aproximar dele para fazer essa pergunta. Pelo seguinte, essas casas todas aqui, acho que ele está atrás de você ali, ela vai tentar buscá-lo. Porque a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, nós estamos vendo essa parte dessa rua aí, tudo bonitinho, legalzinho, porém todas essas casas estão aí numa situação difícil. Olha como é que estão os fundos dessas casas. Resultado, se isso acontecer, se essa barreira cair, que as pessoas vão ser retiradas para preservar a vida delas, claro, com toda a atenção, com todo o cuidado, como foi dito pelo Abelardo Nobre, que é o coordenador da Defesa Civil de Maceió, como nós provocamos aqui para que essa equipe toda fosse até lá e tivesse esse atendimento para essas pessoas. Eu queria aproveitar, Carol, o professor Abelardo aí, o coordenador da Defesa Civil, para saber o seguinte, essas casas todas serão interditadas porque é um risco de desabamento e até que essa rua possa desaparecer, essa rua do Bolão que fica aqui no Farol possa desaparecer, porque se essa barreira cair, ela vai levar adiante todas essas casas, inclusive a rua do Bolão que ficará intransitável. O que eu quero saber é o seguinte, essas pessoas vão sair dessas casas, será feito algum trabalho urgente então de contenção da erosão dessa barreira? Muito bem. O Wilson pergunta, né? Essas pessoas vão ter que sair de suas casas, mas o perigo continua, né? Essa barreira aí, como a gente pode ver há anos, né? Ela exige um certo cuidado, uma certa atenção. A pergunta é, após a saída dessas pessoas, vai ser feito algum trabalho de contenção aqui nessa barreira? O que será feito, Abelardo? Wilson, veja só, com relação ao que vai ser feito posteriormente, a engenharia da Prefeitura de Maceió é que vai desenvolver o que vai ser mais adequado para estabilizar esse tipo de encosta. É claro que nesse primeiro momento é retirada das pessoas. Posteriormente tem justamente a questão da ocupação desse solo, dessa área e o projeto de engenharia mais eficiente para que a gente possa dar estabilidade a essa encosta. Então, nesse primeiro momento, o que eu posso responder com mais propriedade é a questão de que a ação tem que retirar as pessoas. Posteriormente, a engenharia entra para fazer todo esse diagnóstico, vendo as curvas de nível, qual a técnica mais adequada aqui nessa parte aqui para trazer estabilidade, tanto a segurança da parte aqui de cima, como também da segurança ao que tem lá embaixo. Exatamente, lembrando, né, lá embaixo é um posto de gasolina, né, exige mais cuidado ainda, mais atenção ainda. Não, exatamente, por isso que tudo tem que ser bem calculado. Então, nesse momento, a Defesa Civil tem que fazer essa parte dela, né, que é retirada das pessoas, né? É claro que posteriormente aí vem a questão da ocupação do solo. O que deve ser feito aqui nessa área e como deve ser feito. E aí é claro que a Secretaria Municipal de Infraestrutura entra com um projeto mais adequado, mais eficiente para estabilizar esse talude aqui nessa área. Maravilha, Abelardo, perfeito. Olha, então, ó, deixou claro aí, né, esse trabalho continua sendo feito, a gente continua, claro, acompanhando, como a gente vem acompanhando, né, como você falou, inclusive com exclusividade, vários detalhes aqui dessa história.
E falando nessa história, né, a Defesa Civil chegou aqui bem cedinho. E a gente também. A gente acompanhou esse início de negociações, conversamos com moradores e você vai acompanhar tudo isso na reportagem agora. De porta em porta, a Defesa Civil foi visitando os moradores das áreas de risco da comunidade do Bolão, no bairro do Farol. Pelo menos 20 casas foram interditadas e famílias orientadas a saírem de suas residências pelo risco alto de desabamento. A gente já vem fazendo esse trabalho desde ontem, né, com um diagnóstico da verificação do risco, né, que esses moradores eles estão expostos. Então, agora pela manhã começamos com esse trabalho integrado, né, com a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Assistência, né, e outras secretarias também, a Seminfra também está aqui, ou seja, todo o sistema de defesa civil do município. A gente está fazendo esse diálogo com a população, até para que essa realocação deles, essa saída deles não gere um trauma, não seja menos doloroso possível. A visita pegou o Daniel de surpresa. Na verdade, veio dar um auxílio a gente aqui, depois que veio a reportagem, né, da rádio e da TV, mas não veio aqui para evitar nada, nem conversar com a gente, porque se tivesse feito isso antes, com certeza teria um lugar para a gente ir, uma casa, um negócio, porque o auxílio já supriria sobre isso. Aí chega aqui de imediato e diz que tem que sair de qualquer jeito, então... Todo mundo está surpreso, né? A Defesa Civil não tem previsões de chuva. Então vinha, analisava, né? Já estava com a coisa preparada. Olha, se continuar, vocês vão ter que sair e tal. Então já tinha um habitacional, alguma coisa já preparada para esse pessoal que a gente já estava suprido de ir para um lugar. Agora chega a gente botar famílias dentro de um abrigo, entendeu? Então... eu acho que é despreparação. Nossa equipe esteve aqui nos últimos dias. Entre outras famílias, mostramos a situação de Jaquiane, que mora aqui há 16 anos. Na casa humilde, cria sozinha os 2 filhos. Ela se emocionou ao receber a notícia de que teria que sair de casa imediatamente. Eles falaram que se tivesse um canto fixo para mim, se eu fosse. Eu disse a ele que se fosse para ir para o abrigo eu não ia não, eu ia ficar na minha casa mesmo. E você tem algum lugar para ir? Não tem outro canto para ir. Se tiver um canto para mim fixo mesmo, eu vou. Mas se não tiver, eu vou ficar na minha casa mesmo. Tu vai se recusar a sair caso eles não deem um lugar para vocês irem? Se não der um canto fixo para mim ir, eu vou ficar aqui mesmo. Abrigo não? Não, abrigo de jeito nenhum. Só se for para não fazer barraco lá, porque eu sou barraqueira aringueira, e abrigo eu não vou. Você não quer ficar ali com um monte de gente? De jeito nenhum. Eu quero ficar no meu cantinho mesmo, na minha privacidade, com os meus filhos. Mesmo humilde? Mesmo humilde, isso. E mesmo com risco, né, já? Mesmo com risco, exato. Foi uma surpresa pra você essa... Foi, né, que eu cheguei, tem pouco tempo do trabalho e vou ter que sair assim nas carreiras, né? Marcelo é líder comunitário e participou das negociações. Tem alguns que estão com a resistência, a gente está tentando conversar, porque o que falou o Daniel, eu concordo. Hoje é vida que a gente está tentando que não aconteça um desastre. A gente está tomando conta deles. Eu vim fazer uma proposta, trazer para eles a melhor forma para que seja bom para ambas as partes. Participaram da ação a Defesa Civil de Maceió e as Secretarias de Infraestrutura e Desenvolvimento Social. Foram oferecidos aos moradores 2 auxílios que, somados, chegam ao valor de R$ 750. Políticas públicas, como, por exemplo, o aluguel social, o auxílio pecúnia, né? A inserção no programa de habitação do município, né? O apoio logístico para mudança, para casa de parentes, para casa de amigos, né? O abrigo do município, tá certo? Ou seja, toda a política necessária de benefícios eventuais, né? E de estrutura do município para que a gente possa colocar essas pessoas em segurança. Eu acho que não é satisfatório, porque hoje para você arrumar uma casa onde você viveu há muitos anos, não é satisfatório aquele dinheiro que estão oferecendo, não é satisfatório, mas é uma coisa, vamos dizer, justa, pelo que hoje estão passando, que amanhã pode acontecer um desastre e a gente, e aí?
O que é que vai fazer? O que vai ser feito assim que essas pessoas saírem? As casas vão ser demolidas? O que vai acontecer com essas habitações? A gente está aguardando, né, uma posição dos nossos engenheiros, dos engenheiros da Seminfra, porque muitas vezes a questão da demolição da edificação pode colocar um risco maior para a encosta. Então a gente não pode agora, nesse momento ainda que as casas não foram desocupadas, fazer um diagnóstico desse, né, final, né, do que deve ser feito com as edificações. A gente aguarda realmente que seja concluída essa etapa de evacuação para posteriormente os engenheiros fazerem algo mais detalhado com relação ao que vai ser feito aqui no espaço. Os riscos para as pessoas que vivem à beira da encosta é de fato, né, inegociável, né? As pessoas estão morando, de fato, à beira do precipício. E aí a gente quer saber do Abelardo, né, que continua aqui do nosso lado, existe o risco dessa rua, né, que é a rua onde as casas, aqui é a fachada das casas. Quando você entra lá para dentro, no final das casas é que está o precipício. E a gente quer saber se nessa rua aqui há algum risco também de desmoramento, de algum incidente? Até o presente momento, os nossos engenheiros, eles não detectaram nenhum risco na rua, né, que venha comprometer e venha a ocorrer necessidade também de interdição da rua. Por enquanto, o risco se dá com relação às residências. É tanto que a área mais afetada é sempre da parte do meio das residências para trás. Mas aí, como no caso do desabamento pode haver um tracionamento, é claro que aí toda a residência tem que ser interditada. Mas até o presente momento, a gente não identificou nenhuma fissura, nenhuma movimentação de solo que venha comprometer ou gerar risco aqui à rua. É claro que a gente vai estar sempre monitorando. A gente vai estar sempre, né, passando aqui o GNSS, a gente sempre vai estar aqui com o drone para estar monitorando. Mas até o presente momento não apresenta movimentação nenhuma onde nós estamos nesse momento, a não ser as residências. Aí as residências, assim como você já bem descreveu, elas têm sim toda a patologia que descreve aí a necessidade de interdição e saída dos seus moradores. Abelardo, quem se recusar a sair, né? Porque a gente vê que, claro, né, são histórias construídas aqui, né? E que infelizmente aí estão correndo risco, né? Correndo risco não, eles vão ter que sair, né? Correm o risco de repente, um desastre maior. As pessoas que se recusarem sair, o que vai acontecer? Nós temos a lei 12.608, é uma lei federal, né? Que rege todo o trabalho do sistema de defesa civil no país. E essa lei, ela vai ser, no caso, já está sendo evocada e ela vai ser no seu, podemos assim, se completar com a retirada compulsória dessas pessoas. Então, a missão aqui, que a gente está colocando a ciência das pessoas, que essas casas que foram mapeadas, essas famílias, elas têm que sair desse local. Muito obrigada novamente. Esse é Abelardo Nobre, coordenador-geral da Defesa Civil de Maceió. Como vocês viram agora na reportagem, né, a gente conversou com alguns moradores, entre eles a Jaquiane Vieira, que mora com os 2 filhos, cria os 2 filhos sozinhas. E eu queria aproveitar esse espaço rapidinho aqui, Wilson, só para passar o Pix dela, para se você aí em casa, né, puder ajudar de qualquer forma, né, uma mulher. Eu fiquei muito abalada entrevistando ela chorava, não sabia o que fazer, já mora aqui há muitos anos. Vou passar o CPF, que é o Pix dela, é o 103 934, repete, 93407. Vou repetir mais uma vez, 103 934 93407. Jaquiane Vieira Diniz, Caixa Econômica Federal, se você puder ajudar essa mãe solo, que vai ter que deixar a casa dela, que está desesperada com essa situação, como vários outros moradores aqui que a gente tem presenciado de uma forma muito dramática toda essa situação, Wilson. Pois é, Carol, a verdade, a dor é muito grande de todas elas. Tem um caso da Dona Irene que nós citamos, né, que nós trouxemos agora, que é talvez a casa que esteja mais delicada, no local mais perigoso, né, de acontecer uma tragédia, mas se ela cair, consequentemente essas outras 19 casas também virão abaixo, né? Bom, todas as perguntas dadas, agora toda a atenção aí. Eu sei que é difícil você ser tirado da sua casa, ser arrancado daquele lugar que você mora há mais de 20, 30 anos. Ninguém quer ir para um abrigo, porque no abrigo você tem que dividir a vida ali praticamente com várias pessoas. Então você tem a sua privacidade e está numa briga ali, vai ter que dormir junto com outras mulheres, outras pessoas, outras famílias. E a gente sabe que não é fácil, não é para todo mundo. Então, enfim, é um caso de emergência. Porém,
O ideal era que todas essas 20 famílias fossem encaminhadas imediatamente para cada um para um apartamento, para uma casa e tal. Mas isso, infelizmente, não é a realidade. Vamos torcer. O mais importante de todos nós aqui, quando você está falando, eu estou comentando aqui, Carol, o Pix da dona, como é que é o nome dela? Só repete o nome. Jaquiane, né? Dona Jaquiane. O Pix está aqui, ó, 103 934 93407, tá? O Pix é o CPF dela, tá? Da Jaquiane. Se você puder ajudar uma mãe sozinha, como muitas mulheres nesse país, nesse planeta, né, que são pai e mães, que tomam conta sozinhas, né, da vida e está numa situação também delicadíssima. A casa dela também está completamente sem base na parte de trás. Tanto é que ela e a família toda e os filhos estão simplesmente vivendo da sala para diante. Da sala para diante. Geladeiras, tudo foram retirados para frente para poder, se caso acontecer uma tragédia, eles não serem atingidos. A gente torce que não aconteça a tragédia, que eles saiam, que seja feita uma recuperação e talvez nessa recuperação, quem sabe, essas casas possam voltar aí, eu acho, não sei, aí só os engenheiros que poderão dar esse aval. Obrigado, Carol, mais uma vez pela sua participação, agradeço ao Abelardo e a todos que estão trabalhando aí e vamos continuar acompanhando para saber qual será o desfecho no final de tudo isso, tá bom? A Carol Guibo continua na comunidade do Bolão e a gente quer saber se as famílias já começaram a deixar suas casas, se tem alguém que ainda vai continuar no local, como é que está a situação nesse momento, Carol, nos atualize, por favor. Olha, mais um momento de drama aqui, viu, Wilson? Por quê? O Abelardo falou, né, agora há pouco com a gente, coordenador geral da Defesa Civil aqui de Maceió, que alguns moradores seriam locados aí em habitacionais, entre eles o habitacional ali do Benedito Bentes. O combinado entre a Defesa Civil e os moradores que precisam sair daqui era: vamos lá, vamos dar uma olhadinha lá no habitacional, vocês vão ver que está tudo certo. Vocês vendo que está tudo certo, a gente está com um caminhão ali preparado para fazer a mudança para vocês irem. Só que aí teve uma reviravolta. O pessoal acabou de chegar dessa visita lá no Benedito Bentes e eles foram literalmente colocados para correr. Os moradores, junto com a Defesa Civil, chegou lá para visitar os apartamentos e os apartamentos já estavam ocupados e as pessoas falaram para vocês que ninguém entrava mais lá, é isso? Cadeado, mas só que não deixava entrar. Quem vai entrar? O apartamento está invadido, o cara chegou lá, aqui é da minha irmã, tal, não sei o quê. Aí apareceu mais outro, eu falei, ixi, tô fora daqui, bacana. As pessoas chegaram, falaram, ninguém entra aqui mais. É. Foram violentos? Não, porque eu não... Para ser sincero, eu não gosto desse tipo de confusão, né? Sim, claro. A gente entende que o senhor tem medo. O fato, é claro, né, é que esses apartamentos que supostamente seriam para os moradores, né, aqui como ele, os moradores que estão tendo que sair aqui, são pelo menos 20 imóveis, né, para ser mais exata, são 21 imóveis que estão sendo abandonados, né, que as pessoas estão tendo que sair desses imóveis, iriam para um desses habitacionais e aí só que ao chegar lá o habitacional estava ocupado de forma irregular, né? Porque a própria Defesa Civil foi surpreendida com isso, não foi, Marcelo? A Defesa Civil mesmo, quando chegou lá, Marcelo, líder comunitário, entra mais uma vez aqui ao vivo pra gente. Você não estava presente, mas ouviu todos os relatos. Então o pessoal chegou lá e foi surpreendido com apartamentos ocupados e com a ordem de saírem do local. Positivo, o pessoal lá mandou, a gente não sabe quem, nem quem não vamos culpar ninguém aqui, né? Mas o pessoal que foram para lá, eles disseram que não ia aceitar. O pessoal lá é direito deles, entendeu? E até porque os apartamentos já estavam ocupados, o que é que o meu povo vai fazer lá? Entendeu? Vamos trazer solução e não problema, entendeu? Para a minha comunidade, para o meu povo. Então, a possibilidade dos moradores irem para lá, essa parece zero. Descartada agora. Zero, e para mim, graças a Deus, que não estavam indo muito satisfeitos. Então tem alguns mal que vêm para o bem, né? Então esse era um dos planos da Defesa Civil, infelizmente vai ser frustrado, né, por conta dessa reviravolta, digamos assim, né, nessa situação. Tava todo cuidado aí, tem uma bicicleta aqui, tava todo mundo, né, indo para lá para acompanhar a situação, para ver se era possível fazer essa mudança, né? Como o Marcelo acabou de falar aqui, já seria uma situação um pouco complicada, né? A gente estava conversando com alguns moradores aqui que se queixavam de ser um bairro muito longe da vida deles, né? Eles têm crianças que estudam aqui perto, eles trabalham aqui perto.
A Jaque, ela chegou agora há pouco, não foi? Jaquiane? A Jaquiane também, né, que a gente mostrou aí na reportagem, ela foi fazer essa visita lá no Benedito Bentes e ela não conseguiu acessar o local. A situação é essa, né? Tá então um pouco tenso nesse momento, porque essa seria uma das alternativas para esses moradores que vão precisar sair das suas casas, né? Já que há um grande risco, um risco alto, segundo a Defesa Civil, dessas casas desabarem, e isso é fato, né? A gente tem mostrado aí as imagens, são cerca de 30 metros de barreira, casas ali à beira do precipício, mas agora resta entender, né, o que vai ser feito com essas pessoas, porque uma das possibilidades agora parece ser descartada, Wilson. Muito bem, deixa eu tentar entender também aí, Carol. Você explicou muito bem, mas eu quero tentar entender junto com os nossos telespectadores. Bom, a Defesa Civil deu todo o apoio, depois que nós mostramos aqui a situação, para que essas pessoas que estão em risco, são 21 casas que precisam ser retiradas essas pessoas daí, aí porque estão em risco iminente de cair a qualquer momento. Pois é, então foi feito todo o redirecionamento, tudo certo, tranquilo, beleza. Essas 21 pessoas então foram relocadas ali para irem para apartamentos que estavam desocupados, segundo a própria prefeitura, para que elas ocupassem esses apartamentos no Benedito Bentes. Porém, quando essas pessoas chegaram nesses apartamentos, esses apartamentos já estavam então com moradores que não são moradores que foram indicados pela prefeitura. São invasores, inclusive, desses apartamentos, é isso? E que ainda por cima ameaçaram as pessoas. Aqui quem manda é a gente gente entrou e vai ficar e é aqui mesmo e tem que ser e cai fora, senão é bala. Foi assim que aconteceu? Exatamente, né? Assim, não houve relatos, pelo menos até agora, o que eu consegui, né, ouvir dessas pessoas, não houve relatos de ameaça, assim, a bala, né, como você citou, de um relato tão violento assim. Mas o que houve foi, sim, né, uma retaliação, mesmo com a presença da Defesa Civil, essas pessoas que já estariam ocupando esses apartamentos lá no Benedito Bentes, que seriam destinados aí agora aos moradores aqui do Bolão, essas pessoas impediram a entrada dos moradores, a entrada da Defesa Civil. Os próprios moradores, o Marcelo, né, que é líder comunitário aqui, todo mundo muito receoso de falar sobre isso, porque a gente não sabe também quem seriam essas pessoas, né? O fato é esse, eles chegaram lá, foram recebidos por pessoas que já estariam habitando aqueles apartamentos que eram para ser destinados às pessoas aí em necessidade, né, destinados de acordo com a necessidade aí da prefeitura. E aí eles tiveram que sair porque eles não puderam nem entrar no local para ver os apartamentos, ou seja, não há a mínima condição de segurança para essas pessoas ficarem lá, pelo que foi relatado aqui para a gente, viu, Wilson? Perfeito, Carol. Nossa produção vai entrar em contato primeiro com a Defesa Civil para saber qual é a resposta da Defesa Civil, que é uma questão agora para saber o que aconteceu, quem são esses invasores, supostos invasores, por que eles estão lá dizendo que os apartamentos são dele, outra coisa. E a organização da Prefeitura, da Secretaria de Habitação. Como é que é? Os apartamentos estão fechados e o cara entra e faz o que ele quer e eu decido? Sou eu que decido ou é a prefeitura? Eu quero saber, porque se for assim também vou pegar minhas coisas, vou entrar no apartamento, é meu e eu vou fazer do jeito que eu quiser. Não é dessa forma. A gente quer saber e as respostas a gente quer receber também. 35120931. Daqui a pouco você volta, Carol, com mais informações. Eu quero a resposta da Defesa Civil, que acompanhou para saber o que é que vai ser feito, e da Secretaria de Habitação da Prefeitura, para saber quem são esses moradores que estão dizendo que são donos do apartamento, já que eles foram indicados para levar as pessoas aí do Bolão. Obrigado. Você volta daqui a pouquinho com mais informações. Nós vamos acompanhar de perto para saber sobre tudo isso. Daqui a pouquinho eu trago mais respostas sobre essa situação aqui no Fenômeno. Sobre aquela situação dos moradores do Bolão, que nós mostramos agora há pouco aqui, a Defesa Civil de Maceió enviou uma nota informando que já está encaminhando os moradores para um local seguro em outros habitacionais, em casa de parentes, de acordo com o perfil social de cada família. Mas nós ainda não obtivemos respostas sobre a situação dos apartamentos supostamente invadidos no Benedito Bentes. Nós vamos continuar acompanhando e queremos respostas para saber realmente o que é que aconteceu. E assim que tivermos, eu trago para vocês aqui.